Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e vamos falar no vídeo de hoje sobre vários assuntos. Falar sobre o Fred Guarín, um atleta que ainda desperta muito carinho por parte do torcedor vascaíno por conta da passagem que ele teve aqui no Vasco no ano de 2019, uma passagem que de fato foi muito boa para o atleta e também para o torcedor, para o Vasco da Gama, se livrando aí daquele ano do rebaixamento, e um atleta que de fato tem também um grande carinho pelo clube, está atualmente livre no mercado e começa as especulações com relação ao retorno do atleta ao gigante da colina. E ontem o empresário do jogador se posicionou, disse qual será o futuro do Fred Guarín após a sua rescisão e a sua saída do Milionários, seu ex-clube. Inclusive falou sobre o grande carinho que o Fred Guarín tem pelo Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso. Quem sabe o Fred Guarín vai ou não retornar ao Vasco da Gama. Além disso, falar sobre essa nova polêmica envolvendo agora a chuteira vermelha e preta nos jogadores vascaínos. O torcedor, de fato, ficou muito chateado e uma nova polêmica está sendo aí gerada no meio da nossa torcida. Vamos explicar essa situação, falar o que está acontecendo e, além dessas, muitas outras novidades. O Vasco totalmente focado para esse jogo de domingo contra o líder da Série B, um jogo que pode aproximar o Vasco ali da ponta da tabela e, além dessas, muitas outras novidades. Mas é claro, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é importantíssimo a sua inscrição para que o nosso canal venha crescer, venha chegar a cada vez mais vascaínos, e também ative o seu sininho de notificação. Isso é muito importante para que todo vídeo que eu enviar, ele chegue aí até você. Então, se você curte o nosso conteúdo, se inscreva, ative o seu sininho de notificação e também deixe o seu like para que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos, e o seu comentário com relação ao que você acha sobre o Fred Guarín. Ele realmente está acima do peso, mas vê se você acha se também ele seria um bom reforço para o gigante da colina nessa atual temporada. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar aqui de Vasco da Gama e começar falando sobre esse jogo de domingo contra a equipe do Náutico. Hoje à tarde acabou aí de ter a entrevista coletiva com o Germancano e o Alexandre Pássaro. Muitos torcedores ali ficaram até com medo, pensando que iria se tratar da renovação, de uma possível saída do Germancano, mas foi deixado bem claro que não seria esse o assunto principal da entrevista coletiva. O assunto seria principalmente a partida de domingo contra a equipe do Náutico e também, né, o Vasco nessa atual temporada. Esse foi o grande assunto que girou aí em torno dessa entrevista coletiva que acabou de terminar às 5h30 da tarde no CT do Almirante. A gente vai falar sobre essa entrevista melhor no vídeo de amanhã, pela parte da manhã, porque o foco hoje é outro. Vamos trazer aí muitas outras notícias do Vasco, também relacionadas a esse confronto contra o Náutico, né? O Vasco e o Náutico, que tem aí nos confrontos uma superioridade, uma supremacia muito grande por parte do Vasco da Gama. São 8 jogos aí em São Januário, sendo 5 vitórias do Vasco, 2 empates e apenas 1 vitória por parte do Náutico. E nos 4 confrontos que as duas equipes disputaram na Série B do Campeonato Brasileiro, foram 3 vitórias do Vasco e apenas 1 vitória do Náutico, né? Então, ou seja, realmente é uma supremacia muito grande do gigante da colina nesses confrontos. E até por conta disso, da grandeza do Vasco, do elenco que de certa forma não é tão qualificado, mas apesar de tudo é o melhor elenco que está na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, que inclusive teve uma passagem pelo Vasco no ano de 2001, falou sobre esse confronto. Segundo o próprio Hélio dos Anjos, ele falou sobre o Vasco e elogiou muito a equipe Cruz Maltina. Disse que o Vasco está com o elenco encorpado e começando a ficar pronto. Disse que essas 10 primeiras rodadas do Vasco realmente foram muito abaixo, mas agora o Vasco está começando a se encorpar como elenco. Tá com um sistema defensivo muito maduro, formado pelo Leandro Castan e pelo Hernando, um sistema defensivo experiente, muito bom, e falou inclusive que é uma equipe de transição muito forte. O estilo do Vasco de jogo é um esquema tático muito bom, e falou, segundo o próprio treinador, que vai ser o jogo mais difícil. É o nosso adversário maior dessa Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o próprio Hélio dos Anjos. Então muito preocupado, né, de enfrentar o Vasco nesse domingo em São Januário às 4 horas da tarde. Um jogo importante
importantíssimo, volto a repetir, que pode valer aí a entrada pela primeira vez entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão. E até uma notícia importante, poderemos ter a volta do Morato. Morato, que é um jogador que vinha sendo titular do Vasco, acabou se lesionando naquela partida contra o Goiás, naquela derrota em que o Bruno Gomes foi expulso com menos de 5 minutos de jogo. Ele ficou fora aí das 3 últimas partidas, né? No caso, o Morato, por conta de um edema apresentado na coxa direita, mas ele tem uma boa chance de retornar já nesse domingo, né, contra a equipe do Náutico. Ele passou por esse tempo por um trabalho de recondicionamento físico, principalmente nessas 2 últimas semanas, e segundo notícias ele evoluiu demais, evoluiu muito aí nisso que ele estava fazendo, né, para tentar melhorar aí, recondicionar o físico do atleta. E segundo notícias, dependendo do desempenho dele no treino de hoje e de amanhã, ele poderá retornar a ser relacionado e estar à disposição do treinador Marcelo Cabo para essa partida de domingo, que pode, volto a repetir, colocar o Vasco entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos agora sim falar sobre reforços, sobre o Fred Guarim. Mas antes falar sobre Léo Chu. Léo Chu, que é um atacante do Grêmio, por passagens aí pela equipe do Ceará, se destacou muito inclusive por lá e acabou se transferindo para a equipe gaúcha também, tendo um destaque no Grêmio durante o início da temporada, acabou perdendo espaço e, segundo notícias, estaria ali na barca, né, que o Grêmio estaria fazendo para liberar o elenco, tirar ali espaço e dar espaço a outros atletas. Segundo notícias, a folha salarial do Grêmio está sendo muito alta e o Grêmio busca rescindir, dispensar alguns atletas, e o Léo Chu estaria aí nessa barca, e o nome dele inclusive foi especulado aqui no Vasco. Porém, ontem, a gente tem que dar crédito, através do canal Atenção Vascaínos, o seu empresário falou sobre essa situação. Segundo o empresário do atleta, ele desmentiu qualquer tipo de envolvimento entre o Léo Chu e o Vasco da Gama, no caso o seu empresário é o Vinícius Prati, e também definiu a situação do atleta. Segundo o próprio empresário, o Léo Chu não vestirá a camisa do Vasco. É uma situação impossível, segundo palavras do próprio empresário. Ele disse que é impossível qualquer negociação com o Vasco da Gama, porque o Léo Chu gostaria e quer jogar a primeira divisão. Caso ele não consiga, será transferido para fora do país, mas chance de jogar a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é nenhuma, é zero. Infelizmente, isso está acontecendo com o Vasco. Não é jogar no Vasco, mas jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que acredito que realmente muitos atletas aí não tenham essa vontade, gostariam muito de jogar no Vasco, mas a segunda divisão coloca em empecilho e o Léo Chu não tem chances nenhuma de vestir a camisa do Gigante da Colina. Também, com relação ao Fred Guarim, nessa última semana foi confirmado que o Fred Guarim rescindiu seu contrato com o Milionários, um clube colombiano que, segundo o próprio, seria o seu clube do coração. E a partir daí, muitos torcedores vascaínos começaram a falar sobre um retorno do Fred Guarim ao Vasco da Gama, já que é um atleta que tem um grande carinho. Ele saiu do Rio não querendo sair, né, no caso do Vasco da Gama, por ter um grande amor, tatuar a Cruz de Malta ali no seu braço e demonstrar diversas vezes essa paixão e esse carinho que ele tem pelo Gigante da Colina. E após a sua rescisão contratual, é claro, muitos torcedores ficaram esperançosos com relação ao retorno do atleta. Mas ontem, também a partir do canal Atenção Vascaínos, o seu empresário Marcelo Ferreira falou sobre a situação do atleta e um possível retorno ao Vasco da Gama. E ele foi bem claro com relação a isso. Ele disse o seguinte: Guarim tem que cuidar da sua vida pessoal, algo muito semelhante ao que o próprio empresário havia falado no período em que o Guarim saiu do Vasco, pelo motivo inclusive que ele retornou à Colômbia para cuidar da sua vida pessoal. Ele de fato, depois dessa atitude que tiveram aí, daquele problema que ocorreu lá na Colômbia, né, com seus familiares, demonstra que definitivamente o Guarim necessita cuidar da sua vida pessoal. E ele seguiu, dizendo que o Guarim não sabe nem o que vai fazer do futuro nesse atual momento, não sabe se vai continuar jogando futebol, não sabe se vai se aposentar. Ele ainda não tomou uma definição com relação a isso. Ele também disse que o Guarim tem o Vasco no coração, adora demais o Vasco da Gama e saiu somente do Vasco por conta desse problema pessoal. Caso contrário, permaneceria jogando pelo Gigante da Colina durante muitas temporadas. E deixou bem claro, né, que por conta desses problemas pessoais que o Fred Guarim tem nesse atual momento, ele hoje retornará ao Vasco, não há chance alguma, é chance zero. Ou seja, o Guarim não retornará no Vasco nesse momento, é claro. Muito difícil por conta da sua idade, que inclusive retorne no futuro. Ele provavelmente, por conta desses problemas pessoais, irá se aposentar, irá terminar, encerrar a sua carreira e permanecerá, é claro, com um grande amor ao Vasco, mas retornar ao Vasco, isso é chance zero, principalmente nesse momento agora, atual, que realmente Fred Guarim passa por muitos problemas pessoais. Ou seja, o sonho do retorno do Guarim
pode encerrar, ele não retornará ao Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre essa polêmica envolvendo as chuteiras dos atletas. Está passando aí algumas fotos para vocês do Andrei Santos, do Matias Galarza e do Gabriel Peck. 3 atletas que são ali patrocinados, se é assim que eu posso falar, pela Adidas, uma fornecedora de material esportivo. Eles, no caso, patrocinam ali os 3 atletas do Vasco da Gama, o Galarza, o Gabriel Peck e o Andrei. E ontem, acredito que foi uma sessão de fotos aí com a nova chuteira Adidas Predator, no caso, uma chuteira nas cores vermelha e preta, as cores do nosso maior rival, que no caso é o Flamengo. E a partir da postagem que esses 3 atletas fizeram, principalmente a postagem do Andrei Santos, que demonstram de fato a cor vermelha e preta da chuteira, muitos torcedores vascaínos ficaram revoltados com a situação de, no caso, ter ali jogadores do Vasco da Gama colocando uma chuteira das cores do nosso maior rival. Algo muito semelhante aconteceu com o Jô no Corinthians, onde por uma partida ele colocou uma chuteira verde e, no caso ali, o próprio Corinthians Clube multou o Jô. E é uma situação realmente muito delicada, muitos torcedores são a favor disso, acham que não tem problema nenhum colocar uma cor do maior rival dentro de campo, na sua chuteira, porém muitos outros torcedores são totalmente a favor disso, que de fato não pode acontecer. Inclusive o próprio ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, já passou por situações parecidas. Eu lembro de uma situação que inclusive o próprio Amaral falou sobre isso, que em certo momento no vestiário, o Amaral, ex-jogador do Vasco da Gama, estava calçando uma chuteira preta e vermelha, e no mesmo vestiário o Eurico Miranda ordenou para que o Amaral tirasse, no caso, a chuteira. Ou seja, isso é do Vasco, mas atualmente as coisas vêm mudando e os jogadores agora realmente usam mais as chuteiras dessa cor, e agora a chuteira vermelha e preta estará sendo utilizada pelo Gabriel Peck, pelo Andrei e pelo Matias Galarza. E eu deixo mais essa opinião com relação a você, torcedor. O que você acha? Você acha que realmente tem algum problema usar a chuteira vermelha e preta? Você acha que não tem? Acha que realmente aí passar dos limites com relação a esse tipo de rivalidade? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Uma coisa é certa, muitos torcedores vascaínos ficaram chateados com essa situação aí que está acontecendo dentro do nosso clube, envolvendo alguns atletas usando a chuteira das cores do nosso maior rival. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, ativem o seu sininho de notificação, isso é importantíssimo para que o nosso canal venha crescer cada vez mais. E às 9 horas da noite tem o Vasco em 1 minuto, o novo quadro aqui do canal que a gente resume todas as notícias do dia, aliás, em apenas 1 minuto. Algo importantíssimo para você que trabalha, não tem tempo de assistir um vídeo longo, assiste um vídeo aí em 1 minuto, um resumidão, e fica por dentro de tudo que está acontecendo no nosso clube. É claro, se você quer ver algo mais detalhado, aí você vem aqui no nosso canal que vai estar o vídeo todo para você. Tranquilo? Então é claro, principalmente por isso, ative o seu sininho de notificação. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, um sábado, um domingo, aproveitem, curtem com a sua família e, é claro, entreguem aí na mão do nosso Papai do Céu. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.